Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento racional dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: quando Jesus enviou seus anjos para fazer a colheita na terra. É para responder um comentário. Eu tenho um vídeo a respeito disso, mas é vídeo aí meses atrás, não sei se já tem até ano, e eu agradeço muito quando você tiver dúvida, você colocar aí. E a gente vai fazer um videozinho, procurar fazer vídeo no máximo de 10, 12, 15 minutinhos para a gente postar às 18 horas. É o que eu estou tentando fazer a partir de agora. Porque os vídeos que eu gravo para o meio-dia, tem vídeos aí com mais de 20, 22 dias já gravados, programados. Então se eu for encaixar no meio-dia vai demorar muito. Então eu estou procurando colocar no horário das 18 horas. Vídeos assim para responder comentários. Quando Jesus enviou os seus anjos para fazer a colheita na terra. Vamos ler. Assim está em Marcos capítulo 13, versículo 27. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Olha um versículo desse, você fala, tá vendo? Jesus vai voltar porque os anjos dele nem veio ainda fazer a colheita e vai ter essa colheita. Mas isso aqui está em um versículo dentro de um contexto. Esse versículo aqui está dentro de um contexto histórico, de uma época. Isso aqui Jesus falou antes mesmo dele ser pendurado. Isso aqui ele falou antes mesmo do ano 33, antes do juízo do ano 70 que veio. Então, desse dizer, entre o ano 31 e 33 até o ano 70, tiveram ainda aí seus 37, 40 anos. Tiveram uma época muito grande. 40 anos, imagine do ano 70 até nos dias de hoje, que já vai fazer quase 2000 anos. Então isso daqui tem que respeitar a época, tem que ler a Bíblia. A Bíblia é um livro de história, é um livro histórico de fatos já ocorridos. Então vamos procurar entender isso aqui para responder nosso irmão. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Vamos ler então aqui. Eu estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. A vinda do Filho do Homem está o subtítulo. Marcos 13, do 24 ao 27. Mas, naqueles dias, todas as vezes que você lê naqueles dias, depois daqueles dias, significou o dia do juízo. Significou o período de 3 anos e meio do dia do Senhor, do ano 66 ao meado do ano 70. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. A tribulação foi dentro de Jerusalém, que as mulheres que davam à luz chegou a comer os seus recém-nascidos, a placenta. Então, para que tribulação maior que essa? As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. O Filho do Homem vir por sobre as nuvens era um sinal de juízo. Isso daqui não deve ter esse entendimento no literal. Isso daqui foi usado em Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel diz que nas suas visões da madrugada, da noite, da manhã, ele viu um semelhante ao Filho do Homem vindo. Por quê? Quando se falava isso, significava o juízo de Deus, que Deus iria julgar os israelitas, o povo de Israel. Por isso que Jesus falou isso. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então esse versículo 27 iria acontecer depois da tribulação. Essa tribulação ocorreu 1260 dias, 42 meses, metade de uma semana, metade de um tempo, que foram 3 anos e meio, do ano 66 ao ano 70 DC. Foi isso aqui. Então, na volta dele que iria acontecer isso. E também isso está dentro de uma explicação da parábola do joio. Olha que interessante. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Eu não vou tratar de diabo, de maligno aqui, porque isso aqui é o adversário, a natureza é carnal, é a carne da pessoa. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Então quem ia fazer a colheita no final dos tempos eram os anjos. No final dos tempos seria quando ele viesse. A religião ainda espera, mas nós sabemos que ele já veio.
40. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Onde essa fornalha estava acesa? Dentro de Jerusalém. Isaías 29, Ariel de Deus, a lareira de Deus. Jesus teve outra passagem que Jesus falou que ele veio para botar fogo na terra, e ele falou, como eu queria que esse fogo já tivesse aceso. Então essa fornalha foi uma indicação do juízo quando ele viesse. O templo foi queimado até os alicerces. Jerusalém foi quase totalmente destruída pelo fogo. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Então aqui nesse contexto está falando que ele iria, quando fosse fazer a colheita, os anjos pegariam os maus, os perversos, e jogariam na fornalha acesa, que era a colheita. Como esse vídeo é rápido, então não vou perder muito explicando aqui não, eu tenho um vídeo desse completo. Quando aconteceu isso? Isso acontecerá ainda ou já aconteceu? Já aconteceu, veja, em Apocalipse 14. O livro de Apocalipse foi um livro para aquele presente daqueles dias. João viu, ele não está escrito que ele irá ver ainda. A religião fala e coloca isso para o futuro. Não, o Apocalipse é para o futuro, não. Ele não falou nada do futuro aqui. Apocalipse capítulo 14, versículo 14 ao 20. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Veja que João estava no espírito, vendo algo espiritual. Só que espírito é igual ao vento, não tem como ver. Então isso daqui era uma metáfora. Era uma figura de linguagem para o juízo que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Aí tem muitas pessoas que falam, mas ninguém viu Jesus voltando. Carnal ninguém viu, mas João em espírito ele viu o Filho do Homem por sobre as nuvens. Consegue entender? 15. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado na nuvem. Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Aí como está lá em Marcos 13, 27, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra e da extremidade do céu. Quer dizer que aqui no ano 31 ao 33 ele falou que enviaria os anjos, correto? Para fazer a colheita. Já em Apocalipse, aqui no versículo 15, outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre as nuvens. Quem é que estava sentado? Era um semelhante ao Filho do Homem. Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita. Tá vendo aqui, ó? Presente para os dias de João, há quase 2000 anos atrás, não para os nossos dias. Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Não amadurecerão, já amadureceram, já estavam maduros para a colheita. 16. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então, além dos anjos, ele mesmo próprio, o Cristo ressuscitado, de uma forma espiritual, fez a colheita, fez o juízo, fez o julgamento. Ele mesmo. 17. Então, outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Não está aqui o tempo estarão maduras, não, estão maduras. Então isso daqui foi para aqueles dias. 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Então a explicação é simples. A explicação para Marcos 13, 27
que ele enviaria os anjos, ele enviou quando? Quando ele voltou como juiz para julgar o povo de Israel, para julgar os israelitas. E assim foi feita a colheita na terra. Essa colheita ocorreu do ano 66 à metade do ano 70, 3 anos e meio. A metade de uma semana, a metade de um tempo, 1.260 dias ou 42 meses. Então, fiz esse vídeo curtinho, rapidinho, bem passagens pontuais, para responder o comentário do nosso irmão. Se foi útil para você, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.